Nós começando aqui isso que como os funcionários de mulher fast com a food mão fazem na quando bunda. pensam que ninguém tá olhando. Gente, vamos parar E pra gente piora. refletir, né? Vai ser uma reflexão também esse vídeo De de hoje. informações chocantes sobre os bastidores da verdadeira origem do leite. Há um motivo pelo É? qual, se você abrir um pote de Nutella com Sim. essa aparência, deve entrar em pânico imediatamente. Se Por preparem quê? enquanto exploramos alguns dos segredos mais Vamos explorar perturbadores junto, que a né? indústria alimentícia não Que quer o que fala você saiba. sério nunca mente, sempre fala sério. Vamos começar por algo realmente repugnante. De batatas Sim. fritas a milkshakes, seu combo de Sim. fast food pode conter mais do que sal e açúcar. Uau, nice. Por Isso aí exemplo, já é- a mofo, gente sabe, sujeira né? do chão e fluidos Mofo? corporais. Pega com a mão na massa, essa funcionária Meu do Deus, olha McDonald's só foi a flagrada funcionária do esfregando a Mac. mão na bunda antes de usar a mesma Minha para servir gente, batatas. que absurdo. Ela alegou que era só uma brincadeira filmada fora do expediente, mas a empresa não entendeu a piada e ela acabou sendo Caramba, demitida. Depois que temos bizarro, esses funcionários gente. de lanchonetes drive-in que se filmaram orgulhosamente esfregando o pão de hambúrguer no chão imundo da cozinha e depois usando-o para preparar o pedido do cliente. Cara, que nojo. E no Raising Cane's, Cacete. uma funcionária levou a vingança a outro patamar, mexendo uma jarra de chá com as próprias mãos nuas antes de despejá-la casualmente no dispenser. Poxa. Já tá com nojo? Calma que piora. Em Eu tô 2022, muito. um gerente de uma loja Sim. do Arby's no estado de Washington admitiu ter urinado na mistura do milkshake. Minha gente, como assim? E Isso é sim, ele só bizarro. foi pego depois de quase 50 clientes desavisados terem tomado. Isso é doido. Quase na mesma época, um funcionário do Taco Bell teria postado uma foto urinando em uma bandeja de nachos, em forma de brincadeira, como se fosse algo pra se gabar. Misericórdia. E se isso não for o suficiente pra fazer você jurar nunca mais ir a um drive-thru, olha Ai, só gente, isso. tô com Funcionários medo do Burger agora King de- e do McDonald's foram flagrados limpando mesas com esfregões Limpando imundos mesas. e depois secando Gente. sob as lâmpadas de aquecimento das batatas fritas. Porque afinal, quem Tá liga de pra normas brincadeira, sanitárias, né? Tem também os funcionários que denunciam tudo e revelam os bastidores dos locais onde trabalham. Esse funcionário revelou o estado chocante da fritadeira em uma unidade não divulgada do Poxa. McDonald's, entupida de batatas Que fritas que pareciam estar lá desde os tempos em que TikTok nos remetia só ao prefiro som de um relógio. fazer minha batata mostrou o em interior de uma máquina de casa. sorvete do McDonald's. Ai, gente, eu já não transbordando uma comprava gosma essas coisas preta e agora mofada. mesmo que- Não é por nada, mas eu acho que o Não estado vamos correto era esse aqui. Se você tá se perguntando por que as redes de fast food parecem Generalizar. reincidir nesse tipo de sujeira, bom, aqui tá a parte que elas não Mas gostam a de gente divulgar. tem que refletir Acontece que a sobre culpa pode não ser da quando a marca, gente pelo comprar menos comida não que a gente diretamente. come, né? A maioria dos seus restaurantes de fast food favoritos opera sob um modelo de franquia. Isso significa Sim. que as unidades individuais são frequentemente administradas por proprietários independentes. Portanto, quando Sim. algo suspeito, ou melhor, algo nojento acontece, geralmente é o franqueado, o dono da unidade, quem toma as decisões, Ah, e não a sede corporativa. entendi. As empresas matrizes, Entendi. como Então, McDonald's tá ou Taco entendendo. Bell, cedem seu nome e manual de operações, mas não controlam minuciosamente o caos diário. É, Pois como é que mas vai quando controlar, o mesmo né? comportamento São desagradável muitos. se repete várias vezes e os chefões ficam em silêncio, bom, aí começa a parecer menos azar e mais um padrão. Enfim, se Aí você só precisa de pega o motivação nome da extra marca, pra né? manter a dieta, aqui está. Aí E ferra lembre-se, eles. essas são só as histórias de terror que foram capturadas por câmeras. Quem sabe o que acontece quando ninguém tá olhando. Então, da próxima vez que você for ao seu restaurante de fast food favorito, não custa lembrar, você realmente não tem ideia do que tá acontecendo atrás do balcão. É, E ninguém aqui sabe vai o que algo tá não acontecendo muito lá saboroso atrás, né? pra você refletir. Muitas vacas O criadas quê? para consumo são alimentadas com milho, semelhante ao que Sim. acontece com galinhas. E isso não é uma coisa boa. É totalmente Por quê? antinatural que as vacas comam milho. Elas evoluíram ao longo de milhares de anos com uma dieta que consiste em comer grama. Então, pra que Aham. alimentá-las com milho? Porque é barato, abundante e engorda. O milho ajuda as vacas a ganharem peso rápido, o que significa Coitadas que elas podem vacas. ser abatidas mais cedo, economizando tempo e aumentando os lucros da indústria da carne. O processo de digestão É, do milho é gente. antinatural para elas. Se não for gerenciado com cuidado, alimentar as vacas com muito milho pode causar sérios problemas à saúde, às vezes até matando o animal. Só que pior, há todo Caramba, o problema da gente. Escherichia coli associado a isso. Essa é uma bactéria que em alguns casos pode ser mortal. As vacas produzem muito mais dessas cepas perigosas de Escherichia coli em seus intestinos quando são alimentadas com milho em vez de pasto. Com Isso porque milho? o milho Se altera a o gente pH comer em seus milho, nós estômagos, seres criando humanos o faz mal ambiente pra nós perfeito também. para que bactérias nocivas prosperem. Isso representa um enorme risco em termos de contaminação da carne que comemos. E aí você Caramba, pergunta, como é que a gente. indústria lida com o problema? Os produtores de carne bovina costumam tratar a carne com amônia para tentar matar as
bactérias. Sim, aquela amônia encontrada em produtos de limpeza doméstica. E o que é mais assustador é que ela pode compor até 15% dos hambúrgueres de fast food. E nos Estados Unidos isso é completamente legal. Chamada de carne magra com textura fina, você provavelmente a conhece pelo nome gosma rosa. É feita triturando restos de carne bovina, pulverizando com gás de amônia para matar bactérias e transformando em uma pasta rosa que é misturada a outros produtos de carne bovina como um enchimento barato. Embora países como Canadá e Reino Unido tenham proibido o uso para qualquer coisa além de ração de pets, nos Estados Unidos isso é permitido. E agora, graças a uma mudança na regra do USDA, pode ser legalmente rotulado como carne moída sem as pessoas saberem. Além disso, tem também o tratamento das vacas. Eu tô chocada com tudo isso. Não tem uma vida muito boa antes de irem pro matadouro. Elas vivem em condições indústria estressantes, são forçadas a produzir muito mais leite do que produziriam naturalmente, e algumas delas vivem acorrentadas pela vida inteira. No geral, parece que as vacas têm uma vida bem difícil, e é pior ainda para as vacas leiteiras. Mas eu falo disso depois. Se você gosta de camarão, se prepara, porque você vai se surpreender com o que realmente acontece nessa indústria. E digamos que algumas coisas você não vai gostar de saber. Os camarões são criados em um tipo de fazenda, que na verdade são tanques superlotados e imundos, cheios de antibióticos, desinfetantes e pesticidas. Inclusive, eu só compro quando eu vou pro Nordeste, que é uma coisa que a gente... como os Estados Unidos, mas ainda são usados em muitos países. Esses tanques são tão densos e sujos que muitos camarões acabam morrendo neles. Além disso, muitas fazendas de camarão cortam os olhos das fêmeas para que elas se reproduzam mais rápido, já que isso as força a desenvolver ovários maduros. Essa prática, chamada ablação do pedúnculo ocular, ocorre na maioria dos grandes criadores de camarão do mundo. Em algumas espécies, como o camarão-tigre, o pedúnculo ocular pode se regenerar completamente após alguns meses, mas os cientistas concordam que os camarões apresentam claros sinais de estresse e trauma quando esse tratamento é realizado. Gente, cortar o olho do camarão. Os problemas das fazendas de camarão não param por aí. Esse tipo de camarão cultivado também causa danos ao meio ambiente, como poluição de águas próximas com produtos químicos. Além disso, muitas dessas fazendas de camarão têm sido associadas ao uso de trabalho forçado ou até mesmo de trabalho escravo. Então, quando você quiser comer camarão, talvez seja melhor verificar a procedência. E aqui vai algo que eu aposto que você nunca pensou. As criaturas que acabam no nosso prato, muitas vezes têm uma aparência bem diferente do que a natureza pretendia, não só por meio de modificação genética, mas também devido à forma como os humanos as forçam a viver. Por quê? Para que as empresas possam produzir o máximo de carne possível e, em consequência, lucrar o máximo. A eu não gosto de assistir essas transformou coisas, esses animais que no que me poderíamos chamar de super raças, criadas para crescer mais rápido e produzir mais carne. Nós as criamos de maneira seletiva para acentuar características desejáveis. Por exemplo, a maioria das pessoas gosta de carne branca, então o tamanho do peito de frango aumentou significativamente ao longo dos anos. O peito de um frango de corte moderno, também chamado de frango de abate, é 80% maior do que de frangos de 60 anos atrás. Os frangos selvagens de antigamente se pareciam mais com fazões do que com esses enormes que temos hoje. Eu prefiro a galinha caipira, que é a galinha assim, ó. Por exemplo, ele geralmente pesava cerca de 1,2 kg antes de ser abatido aos 112 dias de idade. Hoje em dia eles pesam aproximadamente 2,6 kg e são abatidos após apenas 47 dias. Isso porque controlamos todos os aspectos de suas curtas vidas, o que é bem assustador se você parar pra pensar. Eles vivem uma vida estritamente regrada, em ambientes controlados e confinados. As galinhas geralmente são criadas em espaços por isso que é melhor a gente nem refletir. Energia. Isso faz com que cresçam mais rápido e fiquem maiores em um período mais curto, mas essas condições também são muito estressantes. Essa é a razão pela qual a maioria dos criadores opta por cortar ou queimar os bicos das galinhas. Isso é feito para evitar que as galinhas se biquem até a morte. Sim, isso realmente pode acontecer, mas a situação obscura não acaba quando o frango chega ao mercado. Já reparou naquele líquido estranho em tom avermelhado que fica no fundo da embalagem? Não é só suco de frango, aquilo é água. A maioria dos peitos de frango recebe injeções do líquido antes de serem vendidos. E tem mais, testes mostraram que algumas carnes de frango e peru são compostas por até 40% de água. Os produtores de aves afirmam que isso torna a carne mais suculenta e saborosa. Mas vamos falar a verdade, provavelmente é só para aumentar o peso e o lucro. E eu acho que essas injeções aumentam muito quando chega o Natal. Outro segredinho vergonhoso da indústria avícola Cuidado é que aí no rótulo seu... de galinhas criadas soltas comprando não significa muita Chester. coisa. Quando falamos em galinha caipira, a maioria das pessoas pode imaginar galinhas felizes vagando por belos pastos, vivendo totalmente livres. Ah, mas pena que não é, né, isso gente? Raramente acontece. Legalmente, falar em galinhas soltas simplesmente
geralmente significa que elas têm acesso a uma área externa. Mas aqui tá o problema. Não existem regras legais sobre quanto espaço elas têm, quanto tempo ficam ao ar livre ou como é essa área externa. Na verdade, as chamadas galinhas caipiras são frequentemente criadas em galpões gigantes e superlotados, com uma porta para um pequeno espaço externo. Também não há limites pro tamanho do lote. Então muitas ainda ficam tão apertadas que nem conseguem abrir as asas. Mas um dos segredos mais sórdidos, as empresas da indústria de ovos não têm utilidade para os pintinhos machos. Afinal, eles não botam ovos. Eles não são usados para reprodução e, além disso, não podem ser usados para carne, por exemplo, porque as galinhas poedeiras são diferentes do tipo usado para carne. Na maioria das grandes instalações de produção de ovos, os pintinhos machos são mortos no dia em que nascem, geralmente por asfixia com gás ou enviados diretamente para trituradores industriais. Gente, eu vou parar de assistir esse vídeo. Esses dois métodos são práticas padrão na indústria de ovos em todo o mundo. Quem é que não gosta de queijo? É uma delícia e combina com quase tudo. Mas e se eu te dissesse que o queijo que você tá comendo pode não ser queijo de verdade? Daqui eu já fiquei sabendo que pode não ser queijo. Se você olhar com atenção, tá tudo no rótulo. Se um produto é rotulado como produto de queijo, é porque não é queijo de verdade. That was a lie. Grandes produtores de laticínios, na verdade, substituem o leite por concentrado de leite processado ou concentrado de proteína de soro de leite em muitos produtos. Por quê? Para economizar dinheiro, claro. Mas é aqui que fica interessante. Não se pode chamar o produto final de queijo. Daí o termo produto de queijo. Quando você começa a substituir ingredientes chaves, como o leite fresco, vou começar a observar os qualifica rótulos, mais como queijo de verdade, de acordo com os padrões da FDA. Então, legalmente, eles não podem chamar isso de queijo. Daí esse termo vago e muito suspeito. Produto de queijo. E aqui tá algo para se pensar. Os aditivos e concentrados de proteína usados nesses produtos podem não só baratear o queijo, mas às vezes dificultar a digestão, às vezes causando mais problemas para pessoas com sensibilidade à lactose do que queijo comum. Alguns exemplos desses chamados produtos de queijo incluem queijo fatiado processado, palitos de queijo e algumas marcas de queijo ralado. E tem mais. Esse tipo de malandragem não se limita ao queijo. Embora muitos produtos afirmem ser uma coisa na embalagem, isso geralmente é só um artifício de marketing. O nome legal geralmente aparece em letras menores, escondido em algum outro lugar da embalagem. E se você tá se perguntando por que eles simplesmente não dizem queijo processado, aí, agora vamos ver os rótulos, tá bom? Vai demorar no sabem mercado. Que as pessoas adoram queijo e estão dispostas a pagar por ele. Produto de queijo soa mais como queijo do que queijo processado. Tá, agora se prepara que eu vou arruinar o seu café da manhã pra sempre. Sabe aquela pasta cremosa e mágica que todo mundo adora? Aquela que faz a torrada ter gosto de sobremesa e as panquecas ficarem perfeitas. Adorada Nutella. Mas e se eu te dissesse que aqueles pontinhos brancos dentro do pote não são ingredientes dela? Pessoas na internet abriram seus potes e encontraram o que juram ser ovos de insetos. E as fotos, honestamente, são bem nojentas. Oh my God. Se você estiver comendo Nutella agora, talvez seja melhor parar. Mas o que acontece aqui? Porque, sério, isso aqui é muito nojento de olhar. Bem, estudos mostraram que insetos têm maior probabilidade de depositar ovos em chocolate com frutas ou nozes, por causa dos nutrientes presentes. Então não é surpresa que as pessoas estejam assustadas. Uma pessoa totalmente apavorada chegou a enviar um e-mail para Nutella para cobrar respostas. E sabe o que eles falaram? Aparentemente, se o creme ficar muito quente ou muito frio, os óleos do açúcar podem se separar e deixar para trás esses grumos brancos estranhos. Isso é chamado de eflorescência do açúcar. E você provavelmente já viu em barras de chocolate comum. Mas aqui tá o ponto. A eflorescência do açúcar realmente existe. Mas depois de ver as fotos, sei não, hein? Parece que tem coisa estranha. Talvez esteja tudo bem, talvez não. Mas depois que você percebe isso, fica difícil comer Nutella da mesma forma. Quando paramos pra pensar, é impressionante o quanto ficaríamos indignados se cachorros ou gatos passassem pelos mesmos horrores que os animais da indústria alimentícia passam. Mas aqui tá o ponto crucial. Segundo alguns estudos, os porcos são tão inteligentes quanto os cães. Talvez até mais. Mas acredite, saber disso não vai te fazer sentir melhor sobre o que eu vou te contar. Os leitões machos são frequentemente castrados poucos dias após o nascimento e geralmente sem nenhum analgésico. Mas por quê? Por causa de algo que a indústria chama de odor sexual masculino. É um cheiro e gosto que as pessoas dizem notar na carne de machos não castrados. Tô chocada. Então, pra evitar Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se pra gente chegar na marca de 30 mil inscritos. Inscreve-se aí, sua inscrição é muito importante pra gente alcançar essa meta. Fui te esperar aqui na sexta-feira. Tchau, obrigado, beijo!